todos, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Ana Cláudia Rui Cardia Chabarrian, sou professora da Faculdade de Direito e hoje nós teremos aqui no nosso MACcast o professor Diogo Reis, professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é professor de Direito Eleitoral, professor de Direito Digital, professor da pós-graduação Stricto Sensu e eu conheço ele também aqui como o rei das fake news. Seja muito bem-vindo, professor Diogo, espero que você esteja bem. Bom, nosso papo hoje aqui é sobre tecnologia, sobre o universo das fake news, sobre a onipresença da tecnologia e da vida digital no mundo como um todo. Queria ouvir um pouquinho mais de você, nesse universo de tecnologia que nós temos aqui. Então, como que a gente consegue sobreviver a essa nova era digital? Ana, primeiro eu queria dizer da alegria de estar participando, ainda mais contigo, que é uma super amiga, uma professora que eu admiro tanto, tem um trabalho incrível, direitos humanos em empresas e tantas outras áreas que eu sou fã já faz tempo. Então é uma alegria poder estar aqui contigo, acho que é a primeira coisa. O lance de rei das fake news que eu fiquei na dúvida, se era elogio ou um xingamento, porque eu me senti um mentirosão, assim, sabe? Mas, cara, é que eu tenho me dedicado a esse tema há alguns anos. Desde 2010, eu tenho estudado o quanto a tecnologia tem invadido a política, as eleições em si. E desde 2015, uma das pautas que acabou aparecendo foi a pauta das fake news, das famosas fake news, né? E acabei ficando. E aí, a partir de então, o estudo da tecnologia e como tudo isso se misturava. É curioso você falar sobre a onipresença da tecnologia, porque, cara, a gente sempre fica pensando o quanto que a tecnologia é realmente importante. Por quê? Existem países muito mais tecnológicos do que outros, né? Então, sei lá, vamos imaginar assim, pô, Diogo, mas você acha que realmente a questão da tecnologia ela é importante, sei lá, no Brasil como um todo? A gente tem uma sombra de desconectados e tal. Será que isso não é um problema só lá do Vale do Silício, da Califórnia, ou da China, sei lá, Singapura? E, cara, a coisa eu acho que mais interessante que a gente tem é que a tecnologia ela tem uma habilidade para estourar fronteiras que eu nunca tinha visto. Eu vou contar uma história que é surreal, mas ela aconteceu de verdade. Eu tenho testemunhas. Não é uma fake news, só para colocar. Mas, cara, eu fiquei um tempo em 2018 em Berkeley, lá na Califórnia, e ali naquele pedaço do Vale do Silício e tal. E em Berkeley com o Felipe Chiarello, que a gente fez um curso e também apresentamos as pesquisas que o Mackenzie, em especial na Faculdade de Direito, que a gente tem a pesquisa sobre fake news e sobre tecnologia. A gente também foi para Berkeley para apresentar essas pesquisas. E aí a gente ficou por lá. Mas o que me chamou a atenção e o que eu queria falar é que eu fiquei impressionado com os robozinhos que andam por lá. Aí eu falei assim, qual robô? Cara, é tipo umas caixas assim, quadradinha com rodinha. E esses robôs andam de modo autônomo lá. E a principal missão desses robozinhos é matar a fome das pessoas, é levar comida para as pessoas. Toda essa tecnologia foi feita para colocar o burrito, que é aquele lanchinho mexicano, dentro do robozinho. O robozinho vai e leva para a pessoa de modo automático. Ele espera o semáforo, ele procura a faixa de pedestre, ele desvia das pessoas e às vezes as pessoas querem interagir com ele. E ele interage. Gente, eu achava surreal interativo. isso. E ainda traz comida, já gostei e desse ainda robô. traz comida. Como não gostar, né? Como não gostar? E aí eu lembro que aquilo me chamou super atenção, porque ficava ali em Berkeley, principalmente no campus da universidade, mas fora dele também, assim, na cidade. E eu voltei da Califórnia, assim, tipo, vislumbrado com todo esse lance de tecnologia, de tudo que eu vi lá. Mas esse lance do robozinho acabou ficando na minha cabeça. E aí eu voltei, fui direto para o Rio Grande do Sul. Aí eu tinha uma palestra lá em Porto Alegre. E aí eu, por alguma razão, resolvi comentar isso. E aí uma das pessoas que estava assistindo a palestra, que era uma aluna lá, falou assim, nossa, professor, igual a gente tem em Passo Fundo. Nossa. Aí, tipo, sabe aquele sinal do disco de vinil quando risca? Eu falei, como assim Passo Fundo? Duvidando, já pensando assim, essa sim é a rainha da fake news. Bom, mas o que aconteceu? Aliás, um beijo pra ela, Roberta. Depois a gente ficou amigo e ela veio pro Mackenzie e fez o mestrado no Mackenzie. Maravilhosa. Então a gente tem aí bastante testemunha sobre isso. Mas ela pegou e falou assim, não, em Passo Fundo. Eu falei, não, mas Passo Fundo? Ela falou, aqui no Rio Grande do Sul, no interior. Eu falei, tá, mas Passo Fundo tem robô que entrega burrito? Não, professor.
aqui em Passo Fundo, aqui não, lá em Passo Fundo, a gente tem uma farmácia que entrega remédio com drones. Aí eu olhei e falei assim, tipo, sabe, aquela hora que você fala assim, Califórnia se ferrou, sabe? Passo Fundo ganhou. E aí eu fiquei pensando nessa relação, que é uma história, sei lá, meio boba, mas eu acho que dá para mostrar que a tecnologia rompe fronteira e acaba criando uma espécie de uma ponte, um cordão umbilical entre situações muito diferentes, em situações que sejam economicamente diferentes, culturalmente diferentes, historicamente diferentes. Ou seja, talvez aquelas grandes barreiras que a gente viveu e meio que tem a vida toda, talvez na tecnologia elas sejam mais suaves e a tecnologia passa. Então, tipo, eu acho que isso mostra como a tecnologia está em tudo quanto é lugar e ela é tanto um benefício quanto um desafio para todo mundo. Tipo, talvez os países menos conectados tenham mais desafios ainda perante a tecnologia do que os mais conectados. Isso me traz mais uma pergunta. Na verdade, duas, posso? Claro. Pô. A primeira delas considerando que até aqui em Passo Fundo a gente já tem, então, né, um delivery de remédios ali com drones, será que a gente poderia dizer que o uso da tecnologia também vai ser ali quase como uma nova forma de colonização de estados ali subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou do sul global, como você preferir dizer, ou não? Ou será que nós temos realmente espaço ali para romper essas fronteiras, tanto do subdesenvolvimento também? O que a gente precisa fazer, então, para ter esse diferencial? E um segundo ponto você contou dos robozinhos dos burritos, né? E uma vez eu estava vendo no Instagram que em Singapura tem um robozinho que é exatamente igual a um cachorro. Então, a mulher estava no restaurante e tinha um robozinho que era um cachorro, sentado ali, ele andava, era exatamente um cachorro. E eu falei, será que a tecnologia e esses robozinhos vão tirar um pouco também dessa nossa interação, não só humana, claro, mas também com os nossos animaizinhos? Qual é o limite ali do uso da tecnologia? Acho que a gente também precisa pensar um pouco nisso, né? E acho que tem uma terceira pergunta, que a gente está aqui falando que você é o rei das fake news e, pelo amor de Deus, é brincadeira, né? Tudo que você está falando é muito sério, tá? Tudo que ele está falando é seríssimo, tá, pessoal? Ou não. Ai, meu Deus, agora eu já fiquei com... Mas, brincadeira, mas... como que você define fake news? Acho que essa também é uma definição que o pessoal de casa também pode ficar curioso aqui, para quem está ouvindo falar do tema pela primeira vez. Então, como é que você definiria as fake news e para a gente mergulhar um pouco mais nesse universo também? Não, legal, Ana. Não, perguntas sensacionais. Eu sabia que não ia ser fácil, porque você ia puxar as perguntas mais difíceis que eu podia receber. Mas é muito legal, porque você me faz pensar e eu acho que juntos a gente consegue chegar muito mais longe. Então, vamos começar por aí. Olha, primeiro quanto ao lance de desenvolvimento e subdesenvolvimento. A grande sacada da tecnologia é que o maior ganho dela está na escala. Quando a gente pensa em internet, por exemplo, se você desenvolver um super app, um aplicativo, mas você não conseguir escalá-lo, ou seja, produzir em grande escala e vender em grande escala, provavelmente não vai rolar, provavelmente não vai dar lucro suficiente. Então, a busca de grande escala faz com que a própria internet e a tecnologia busque furar fronteiras. Não estou dizendo que ignoro que muitas pessoas não têm conexão, muitas pessoas não têm acesso, até por questões econômicas, mas é um objetivo da tecnologia alcançar mais pessoas. Não no sentido de ser boazinha, mas para que ela seja rentável. E então, há essa vontade. E, curiosamente, quanto mais você escala, mais barato ela fica. Isso faz com que possa, então, ser um ganha-ganha, onde você tem mais pessoas e, eventualmente, você tem menos poder econômico, mas a quantidade de pessoas e, eventualmente, a adesão faz com que tudo isso fique um pouquinho mais barato. Então, é um desafio ainda, é um desafio posto, mas talvez a gente tenha que pensar que a própria natureza de escalabilidade, de aumentar essa produção, pode fazer com que a gente rompa aí algumas barreiras colocadas pelo subdesenvolvimento. Agora, a segunda pergunta que você fez, eu vou segurar ela um pouquinho para depois, mas porque eu acho muito legal de você ter falado do lance do cachorrinho e da afetividade. Sim. Talvez a gente até depois possa pular um pouquinho para falar de inteligência artificial. E será que a gente vai se apaixonar por robôs? Olha a coisa. Mas aí a gente chega nele depois. Mas depende, o robô vai trazer um burrito para mim. Aí eu vou me apaixonar pelo robô. Brincadeira. Perfeito, Ana. Olha só, cara. E aí eu vou para a terceira que você falou da definição de fake news. É um negócio super difícil de definir.
A gente passou anos na briga para qual seria a expressão correta. Um monte de gente condenou essa expressão fake news, mas pegou. Porque dizia assim, ó, se a gente for traduzir para o português, fake news dá notícias falsas. Exato. Beleza. Só que, quem se dedica ao jornalismo, seja para estudar, para exercer, ou enfim, tanta gente que a gente conhece, gente boa, que trabalha com comunicação, sabe que o conceito de notícia em si traz a ideia da verdade possível. Porque verdade possível não é verdade absoluta. Não dá. É necessário. Se a gente for esperar uma verdade absoluta, a gente tem que esperar anos para poder tomar a decisão. Mas talvez nunca chegue a decisão, né? Essa é a grande talvez verdade. Nunca chegue. A verdade absoluta também. Bom. Talvez nunca chegue, tá certo. A gente deixa isso para um outro podcast, a gente chama outro professor ou professora de outra disciplina para vir falar com a gente, né? Muito bom, muito bom. E aí, Ana, o que acaba acontecendo? Então, notícias falsas acaba sendo um negócio impossível. Porque para ser notícia tem que ser verdade e para ser falso não pode ser verdade. Entende a confusão? Sim. E aí, basicamente, eu tenho defendido que a gente poderia mudar um pouquinho essa tradução. Ao invés de notícias falsas, falsas notícias. Pode parecer bobagem, mas a ideia é que aquele conteúdo finge ser uma notícia, mas não é. Outra definição que eu acho que aí jamais para o pessoal do direito, do jurídico, talvez funcione melhor, não seria notícias falsas, mas sim notícias fraudulentas. Porque eu realmente acredito que o objeto do direito, ou seja, o que o direito quer resolver, não é o dilema entre a verdade e a mentira, mas entre a fraude e a não fraude. Verdade. Porque, de uma certa maneira, sei lá, se eu mentir para minha tia, sei lá, mentir para minha tia alguma coisa, sei lá, minha tia colocou uma roupa e eu olhei e falei assim, não tá legal essa roupa. Mas aí eu não tenho coragem de falar para ela, eu falo assim, tia, você tá linda. E aí, bom, beleza, eu mereço ser processado por isso? Veja, que dano eu causei? Ou que ameaça de dano eu causei? Então, eu realmente acredito que quando a gente fala de reparação jurídica por uma fake news, a gente tem que fazer a distinção de fake news e mentira. Perfeito. O que é louco, porque a gente só pensa em fake news como mentira. A linha é muito tênue, então, né, Diogo? Bastante, então, para ter ali uma fake news e conseguir caracterizá-la como tal, eu precisaria pensar em qual é o dano que essa notícia, né, essa falsa notícia, vai trazer para a sociedade como um todo, para uma determinada reputação de alguém, enfim. Seria esse, mais ou menos, o caminho para eu conseguir definir uma fake news? Ana, eu acho que é bem por aí. Porque, assim, não definir se é uma fake news, mas se aquela fake news merece ou teria chance de uma reparação jurídica. Perfeito. Porque, enfim, ser uma fake news, qualquer conteúdo enganoso é. Sim. Agora, se aquele conteúdo enganoso te produz algum dano, ou é capaz de produzir um dano, seja em potencial ou efetivamente, poxa, qual é o grande papel do direito, né? É você proteger os bens jurídicos, os bens da vida. Então, se pode te provocar dano ou te ameaçar de dano, poxa, eu acredito que o direito deveria assim ser chamado. Aí que está a coisa, fala assim, não, mas então qual a diferença? A diferença é que existem muitas outras fake news que a gente trata como fake news que eu acho que não é um problema jurídico. Porque eu acredito que pode ser um problema moral ou até ético. A mentira para minha tia, por exemplo, é um problema ético. Sim. Mas não é um problema jurídico. Porque eu acredito que a gente tem se socorrido do direito meio que para tentar solucionar tudo. Todos os problemas. E aí a gente vai acabar nomeando pessoas como juízes e árbitros da verdade. E a gente vai entrar num ciclo de dependência e de submissão que não faz sentido. Agora, se a coisa provocou, por exemplo, com base nessa fake news, você teve, sei lá, prejuízo de marca, perda financeira, ou, com base numa fake news, alguém te enganou e obteve vantagem econômica. Olha, quanta coisa pode aparecer aqui. Pode aparecer injúria, calúnia, difamação, estelionato. A gente pode ter reparação fora do campo criminal, como no campo civil, uma ideia de indenizações. Boa. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que a gente já amadureceu o suficiente para não achar que fake news é mentira, ponto. Fake news talvez é algo mais, até porque é possível fazer fake news com a verdade. Se alguém pega uma foto de alguém, uma foto verdadeira, coloca num contexto enganoso, já era. Perceba, Ana, como às vezes a gente tem um fetiche pela verdade, achando que ela é tão forte e absoluta, que a gente não se liga que ela mal sobrevive ao tempo. É estranho falar isso, mas veja comigo. Imagina que hoje eu faço um vídeo dizendo assim, olha, tá
hoje é o dia, sei lá, com o maior calor na cidade de São Paulo. E aí você assiste esse vídeo num outro dia, que está frio. Quando você assistiu o vídeo, você vai falar, ele está mentindo. Eu estou passando um frio. Fake news daqui. aqui, isso aqui não é fake news. Então perceba, o vídeo era mentiroso ou era verdadeiro? Verdadeiro. O que mudou então? A data, o contexto. O conteúdo é indissociável do contexto. Esses dois formam um núcleo. E com esse núcleo, que pode ser enganoso. Às vezes a entonação é enganosa. Tem, sei lá, a gente poderia imaginar a grande dificuldade de apurar isso. Imagina, viro para você, sei lá, e falo, nossa, Ana, bonito. Aí, de repente, eu viro para você e falo, nossa, Ana, bonito, hein? Isso eu não mudei a palavra, só a entonação. Numa parece um elogio e na outra parece uma reprovação. Então, veja que a gente não está falando de uma bobagem, a gente está falando de grandes dificuldades de poder colocar em caixinhas quadradinhas. Agora, você vem com a mão forte, pesada do direito, você tem que tomar muito cuidado, sob pena de você não acabar querendo transformar o juiz num grande censor, né? Alguém que vai dizer o que você pode falar, o que você não pode falar e por aí vai. E tudo isso afeta, é claro, afeta a democracia, a liberdade de expressão, e a gente poderia considerar isso diante das empresas, em razão da sua própria reputação, do desenvolvimento de marca e tantas outras coisas. Então, queria falar coisa sobre isso pensar. com você também. Acho que tem mais algumas perguntas. Eu vou me empolgando aqui, pessoal. Eu adoro, a discussão com ele é maravilhosa. A primeira pergunta é justamente essa, né? Nós precisamos ter um limite, então, de compreensão também de qual é a atuação do direito para que não venhamos a ferir outros direitos também, né? Como você próprio disse, da democracia, da liberdade de expressão, né? Que são outros valores também praticamente aí fundamentais da nossa sociedade. Em relação às empresas, para mim isso muito me interessa, ainda mais porque hoje em dia temos falado muito, né, sobre o aspecto ambiental, social e de governança, o ESG, o ASG, dentro de um olhar das empresas e os direitos humanos também, que é como que uma empresa ela vai simplesmente fazer uma determinada propaganda de um determinado produto e que, na verdade, muitas vezes essa propaganda acaba sendo, entre aspas, uma propaganda enganosa. Poderia chamar isso de fake news também? Ou não entraria nesse aspecto? Entraria muito mais ali num greenwashing mesmo. Greenwashing seria uma espécie de fake news para você, Diogo? Ou não? Primeira pergunta. Perfeito. A primeira pergunta, não parou por aqui. Né? E a minha segunda pergunta é, hoje em dia, com o tanto de conteúdo que a gente tem disponível, tantas notícias, tantas pessoas produzindo conteúdo em redes sociais, em mídias sociais, nesse caso, né, como é que a gente consegue filtrar o que vai ser fake news, o que não vai, e pensar também, e de novo, né, como dentro dessa perspectiva que você trouxe do papel do direito mesmo, como é que a gente vai conseguir criar esse filtro sem ferir esses outros direitos fundamentais, esses outros valores mesmo de uma democracia? Não, sensacional. Trazendo altos desafios aqui, vocês estão bem. Gente, se vocês começarem a me ver chorar, por favor, ignore. A culpa é dela. Mas, numa boa, vamos lá. E eu vou eu vou começar pela última e a outra eu quero também te ouvir, né? Porque legal. Eu acho que a gente... É aquela coisa, junto a gente chega mais longe. Sempre. E eu tenho algumas ideias, mas eu queria ouvir as suas também. Bom, passando pela última, né, em razão do conteúdo. Cara, você tem toda a razão. A gente, quando fala de conteúdo na internet, a gente está falando do conteúdo insano, oceânico, um negócio que, assim, às vezes é difícil de medir. Mas existe uma pesquisa feita pela Domo que todo ano mede o conteúdo trafegado na internet e divide pela quantidade de minutos que tem em um ano. E aí, ela coloca, por minuto, qual foi a média de conteúdo que apareceu na internet. Mas olha isso. No YouTube, por exemplo, na pesquisa da Domo, aponta que a cada minuto aparecem 500 horas de novos vídeos. Meu Deus. Ou seja, como caber 500 horas em um minuto? É muito louco isso, porque a gente tem que entender esse processo como... E perceba uma coisa, se a pessoa hoje parar tudo que ela está fazendo na vida, tudo, e resolver só ver novos vídeos do YouTube, provavelmente, mas que eu acho que essa pessoa mereça muita saúde e vida longa,
ela terminará a vida sem ter terminado um dia de vídeo que subiu no YouTube. Uau. Isso levaria mais de 80 anos para verificar se você não fizesse mais nada da vida. Eu acho que isso mostra que a moderação de conteúdo, a filtragem, ou a avaliação de conteúdo é humanamente impossível. Não há vida suficiente para moderar o conteúdo da internet. Não há pessoas o suficiente para isso. A gente tem que pensar numa outra estratégia. E essa outra estratégia acaba se baseando na própria tecnologia. Principalmente com base em inteligência artificial e com muito aquela ideia de tentativa e erro. Né? Sei lá, só para a gente poder trazer um conceito geral. Inteligência, no fundo, é a capacidade de aprender. Né? Ela pode ser natural, já veio com a pessoa, com o animal, com aquele ser vivo, ou ela pode ser artificial, ser criada como um algoritmo, um robô, um cachorrinho, que eu fiquei pensando dele depois que você falou. E aí a inteligência artificial, ela vai aprendendo. Então ela pode aprender por estatística, com um grande modelão, ou por tentativa e erro, como costuma acontecer. E na hora dela mexer em todo esse conteúdo, ela vai aprendendo, vai melhorando, mas também erra. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está diante de um desafio humanamente impossível. E a única estratégia possível é uma estratégia que ainda é falha. Mas a gente tem que conviver com essa falha, ou a gente vai filtrar o que se sobe na internet. O que a gente quer. Basicamente, hoje, a gente entende que é melhor que a tecnologia faça isso, ainda que falhe e que tenha algumas dificuldades para poder tocar, do que a gente não ter moderação alguma. Porque imagina, a gente teve casos horrorosos, e imagina quantas pessoas, agentes maliciosos, têm tentado subir conteúdo completamente irregular. Então, nesse conjunto, a gente acaba tendo que estender a tecnologia para salvar os efeitos colaterais da própria tecnologia, e a gente tem que aceitar a margem de erro e tentar melhorar sempre. Mas, nesse grande universo, detectar fake news é um enorme desafio, porque existem algumas mais óbvias, mas é necessário também definir alguns parâmetros, Perfeito. o que não é nada fácil. Imagina nesse grande conjunto, né, como que a gente acaba enfrentando e selecionando o que é verdade e o que não é. Pior, quanto mais eficiente as plataformas são para remover fake news, por exemplo, talvez um problema surja. Quer dizer, então, se está na internet é verdade? Porque se a plataforma está removendo fake news com eficiência, quer dizer que o que sobrou é verdade. É verdade, perfeito. E aí, a gente vai definir para uma empresa global que visa o lucro, que ela deve definir o que é verdade no mundo. Você entende que é um poder é imenso muito poder, que é dado é para uma muito corporação. Poder. É muito poder. E olhando um pouco para esse espaço, e aí eu queria também meio que te devolver a pergunta, mas também colocar um pouquinho da minha Agora opinião. Agora eu que vou chorar. É tipo a hora da vingança. Ai, né? meu tipo... Deus. Não, mas nada demais, mas só para te ouvir. Você tem uma experiência incrível com direitos humanos em empresas, e cada vez mais a gente está falando da ESG, e do quanto isso pode impactar o comportamento de consumo. Se a gente for pensar na pergunta que você me trouxe, da publicidade enganosa ou do fingir ser legal, o fingir estar inserido na ESG, de tal forma que a gente crie uma possibilidade de dano, eu acredito que haveria um espaço jurídico de atuação. Agora, a diferença é tentar entender esse dano, porque, no fundo, a propaganda talvez enganosa seria para falar bem de si mesmo. Né? E aí essa dimensão talvez fique muito mais difícil de definir juridicamente se aquilo provocou dano a alguém ou não. Por exemplo, provocou um dano ao concorrente, já que estou falando mentira sobre mim, mas que me beneficia, e como a gente poder encontrar aí. Mas eu queria aproveitar para te ouvir nesse espaço, em especial para você me ajudar a entender direito o que é ESG e como que a gente poderia entender esse processo de greenwashing que você colocou. Eu acho que isso seria legal, eu queria te ouvir. Tá, então vamos lá um pouco. Acho que também a gente depois consegue conectar com outros temas, até porque eu quero te perguntar um pouco também sobre inteligência artificial. E acho que tem tudo a ver também com esse universo corporativo. Então, falar um pouco sobre ESG. A gente tem de fazer uma separação aqui no tema empresas e direitos humanos.
Porque quando eu falo sobre empresas de direitos humanos, eu estou falando sobre um guarda-chuva muito grande que vai envolver tanto a atuação estatal, quanto também ali, né, no sentido de regulação de empresas, quanto claramente a própria atividade corporativa, né, o que a gente chamaria ali do segundo pilar dos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, que é uma regra internacional não vinculante que regula esse tema. Mas onde mora o ESG? O ESG, então, essa perspectiva de proteção ambiental, social e de governança, o ESG ele mora na atuação voluntária por parte das empresas. Hoje a gente tem algumas regras de autorregulação sobre isso também. Mas a grande verdade é que não basta só que a empresa siga a lei, escrita ali por parte de um Estado, mas ela também precisa ir além, né? Na criação ali de pilares que vão simplesmente dialogar com a proteção ambiental. A gente está agora diante de um possível colapso ambiental se nós não formos mais sustentáveis. Social, então, proteção aos direitos humanos como um todo, né? E de governança, então, criar espaços de governança para regular esse tema. E dentro do olhar ESG, as empresas elas precisam criar mecanismos e criar ali determinados tipos de políticas, né, que sejam capazes de demonstrar essa cultura de mudança mesmo, de visão da empresa para o seu papel social, da sua função social mesmo, né? Que no passado era só de obter lucro, né? Então a gente ouvia lá em 1970, o Friedman ele falava, né? Não, a função da empresa a função social é só ter lucro. E hoje não é mais assim. A empresa também ela está ali dentro de um locus de atuação e mudança, né? Planetária mesmo, de proteção da sociedade e do planeta. Então, dentro desse olhar ESG, a gente tem aqui de pensar em como que uma empresa vai criar políticas para isso e também vai divulgar essas políticas, né? Porque não basta só criar políticas de proteção ali, no sentido de a empresa, então, vai gastar menos energia ou ela vai, então, proteger ali um determinado grupo de funcionários, né? Proteger a sua cadeia de produção, então, criar ali uma cadeia de produção que não tenha, por exemplo, trabalho escravo, tráfico de pessoas, né? Que a gente trabalha bastante aqui também no Mackenzie. Então, a ideia do ESG é isso, é a empresa começar a criar essas políticas. E sob a perspectiva de divulgação dessas políticas, né, a gente não pode esquecer aqui também que se a empresa começa a divulgar que está fazendo programas que são ali, na verdade, muito distantes do que ela realmente, como ela realmente atua na prática, aí a gente vai ter um problema de responsabilização. É aquilo que a gente chama de greenwashing, né? Então, a empresa falando, ou quando a gente fala ali sobre uma perspectiva mais social para determinados temas, né? Existem também outros termos como o pink money, né? Mas o greenwashing acaba sendo o principal mesmo. A ideia aqui, então, é que a gente veja que a empresa ela vai ter um limite também de divulgação desses resultados e que os consumidores, ou seja, nós, teremos aí também a responsabilidade nossa de verificarmos se o que essa empresa fala condiz com a prática dela, né? E se isso não for aí também um motivo, não trouxer um motivo de responsabilização, eu acredito que muitas vezes a gente vai acabar saindo perdendo, como sociedade de consumidores mesmo, sociedade de consumo. E eu falo isso por quê? Porque se nós não estivermos atentos aos possíveis impactos que uma mentira poderia ter, a própria empresa não vai conseguir melhorar nos estándares que ela diz criar. E a gente não vai chegar numa proteção maior da sociedade como um todo. Então, aqui eu creio que quando a gente trabalha esse tema junto com o ESG, por mais que eventualmente não haja impactos no sentido mais extremo ali para a sociedade, talvez num primeiro momento, só com uma fala, né, que possa ali não ser totalmente ligada ali à realidade, né, da empresa, no longo prazo a gente vai poder ter problemas. Hoje em dia, quando a gente vê temas, por exemplo, de litigância climática no planeta, e olha eu aqui já me empolgando, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a litigância climática, então de muitos particulares entrando, por exemplo, com ações judiciais contra corporações por questões envolvendo efeito estufa, né? Dentre outros temas ali ligados ao ambiente, né? Ao meio ambiente. Isso está ligado ao quê? A determinadas falas que foram feitas pela empresa, ou determinadas promessas que foram feitas e veiculadas, mas que, na verdade, não foram totalmente condizentes no longo prazo com aquilo que a gente conseguiu mensurar, os impactos que foram possivelmente mensurados por aquela corporação no planeta. Então, é interessante aqui também, e eu acho que a gente tem que pensar também nesse limite, né? Quais são os impactos de uma divulgação que não necessariamente esteja ali condizente com a realidade, né? Talvez no curto prazo possa haver um impacto para o concorrente,
até que tudo bem, mas eu acho que no longo prazo é quando a gente vai ver os impactos para o planeta. E espero que a gente esteja aqui também para poder ver, né, e falar um pouco mais sobre isso também. Legal, Ana. E aí aqui eu queria te fazer uma pergunta, Diogo, também, já devolvendo. Nesse universo também da ideia do ESG, né, e agora cada vez mais com esse crescimento da inteligência artificial também. Acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Você também é o expert da inteligência artificial, não é só o rei das fake news, tá, gente? Brincadeira. Mas nesse universo, então, também, que a inteligência artificial tem ganhado corpo. E aí eu quero também fazer uma provocação. Quem que está ali programando a inteligência artificial? Eu já vi casos, por exemplo, em que as pessoas que programam, sob a perspectiva de diversidade e inclusão, ok? Há ali determinados programas ali que seguem a ideia de inteligência artificial que tem alguns vieses inconscientes, no sentido de diversidade e inclusão em geral mesmo, né? Como é que a gente consegue, então, também tornar a inteligência artificial um pouco mais inclusiva, dentro desse olhar ainda de ESG, dentro desse olhar ali de proteção aos indivíduos, à sociedade, ao meio ambiente, ao planeta, e também sem prejudicar as próprias interações humanas mesmo, voltando à história do cachorrinho. Muito bom, né? Olha só, você sabe que uma das coisas muito legais que a gente tem feito aqui é ter montado a rede de pesquisa aplicada à inteligência artificial na Faculdade de Direito. Que legal. É muito legal, envolve muitos professores de diversas áreas. E a gente tem pensado como a inteligência artificial pode produzir efeito, sei lá, no âmbito criminal, empresarial, civil, eleitoral, enfim, em tantos espaços. E há uma parte dessa rede dedicada aos vieses e o quanto isso poderia reforçar estereótipos, preconceitos e tudo mais. A tendência da inteligência artificial acaba sendo uma tendência, vamos dizer assim, né? Naturalmente, se é possível falar natural com algo que é fabricado, mas basicamente a inteligência artificial é a capacidade de aprender sozinha e ela, como eu comentei, ela tem dois grandes modelos, o modelo estatístico e o modelo por tentativa e erro. O modelo estatístico, ele acaba pegando muito do que a gente já fez no mundo e tentando encontrar os parâmetros de sucesso daquilo que foi feito. Trazer um exemplo que eu acho que é um exemplo que ajuda a gente a compreender o fenômeno. A gente teve um caso de um algoritmo, uma inteligência artificial que foi montada pela Microsoft e foi dado o nome a ela de Tai. Essa Tai, ela acabou sendo criado um perfil para a inteligência artificial no Twitter. E a ideia era ela interagir com os humanos para que ela fosse ficando cada vez mais humana, né? Daquele jeito. Em 24 horas, a Tai precisou ser desligada, porque ao decorrer de algumas horas de interação com os humanos no Twitter, ela já era uma aplicação de inteligência artificial xenófoba, racista, e com diversos outros preconceitos. Meu Deus. E aí, traz algumas discussões para a gente. Um dos pais da internet, que é o Vint Cerf, hoje, desde 2005, ele é consultor do Google. A gente teve a oportunidade de estar junto com ele no Vale do Silício. E ele tem uma frase, ele foi o pai do IP, né, aquele protocolo de internet, por isso é conhecido como um dos pais da internet. Uau. E ele tem uma frase que eu acho que ajuda a explicar tanto isso. Ele fala assim, olha, a internet e a sociedade é uma relação como o original com o seu espelho. E aí, se de repente você vai até o espelho e não curtiu o que você viu, mano, não adianta nada você quebrar o espelho. O espelho está refletindo aquele original. Então, o que a gente pode ter? E aqui está um pouco a minha suspeita, vamos dizer, que talvez o oceano de dados e a velocidade tenha transformado esse espelho numa espécie de um espelho de aumento. Um espelho no qual a gente ainda exagera o que já existe na sociedade. E a xenofobia, o racismo e outros preconceitos que a Tai, que é a inteligência artificial que acabou desenvolvendo, estão presentes na sociedade. Então, talvez, o principal remédio seja a gente entender esse processo. Uma outra coisa interessante aconteceu com um concurso de beleza
que buscava um julgamento muito justo e isento, e desenvolveu uma inteligência artificial que fosse capaz de julgar a beleza das pessoas. E os candidatos e candidatas a esse concurso global acabaram se inscrevendo, foram avaliados, e quando sai o resultado final, percebe-se que o resultado final estava olhando e trazendo vantagens para aquele modelo europeu, onde asiáticos, negros e negras, né, asiáticas e asiáticos, e indígenas tinham dificuldade de alcançar a pontuação. E a discussão era, então foi feito um algoritmo para roubar, ou para excluir? Ele não foi feito assim. Na verdade, ele foi criado já com esse olhar, então, mais eurocêntrico, então, provavelmente. Quase isso. Mas é muito legal de você trazer isso. Olha só, ele foi criado para aprender com os nossos hábitos. Perfeito. Ele só potencializou as vicissitudes humanas, então. Exatamente. Excelente. E aí o que acontece? Esse olhar eurocêntrico é o olhar da maioria das pessoas. E aí, não sei se a maioria de pessoas em número, mas talvez em impacto. E o algoritmo não foi feito para ser preconceituoso, assim como a TAI não foi, o outro algoritmo não foi. Mas a prática e essa capacidade de aprendizagem foi transformando numa espécie de um reforço de estereótipos e preconceitos que a gente tem presente na sociedade, infelizmente. Então, esse conjunto me parece que acende um alerta, porque a inteligência artificial ela é uma tecnologia de meio, assim. Ela não, é uma tecnologia de propósito geral. Ou seja, a gente não sabe exatamente o que ela é. Uma das frases que melhor define inteligência artificial, na minha opinião... Ia perguntar isso também para você. Que a inteligência artificial é como a nova eletricidade. Onde, quando a eletricidade foi desenvolvida, ninguém imaginava que era possível, sei lá, carregar um celular. Porque eu não sabia que existia um celular. Mas é. Então, a inteligência artificial foi criada para algo que nem quem criou sabe para que ela servirá. Isso vai depender da sua aplicação e de diversos outros fatores. Então, talvez, por que a gente não vira o jogo? Por que a gente, pensando na criação da inteligência artificial, a gente não vá também para o campo, por exemplo, da ética e da filosofia, para trazer para a inteligência artificial talvez uma oportunidade que a gente talvez nunca teve, uma espécie de ações afirmativas cibernéticas. Que interessante isso. Meio que uma ideia geral, né? O que é uma ação afirmativa? É quando você tem um déficit, ou seja, existe, por exemplo, grandes dificuldades para contratar pessoas com deficiências. Quais são as dificuldades? Várias. Para ela pegar um ônibus, demora muito mais, é mais difícil, não é fácil. Então, as grandes empresas passaram a ter exigência legal de contratar um percentual de pessoas com necessidades especiais. Ou seja, passou a obrigar a contratar. Então, que acabou sendo, inclusive, até às vezes banalizado como uma ideia de cotas. Mas, basicamente, esse exemplo da pessoa com necessidades especiais, eu acho muito claro, muito fácil de ver. Poxa, para eu pegar um ônibus é muito mais fácil do que um cadeirante. E não dá para negar isso. Então, você vem com a lei e meio que força um espaço dizendo assim, você tem que contratar um X% de pessoas com necessidades especiais. Isso entra em direitos humanos e empresas também. Sem dúvida. Diversidade e inclusão, e é aquela coisa, né? Não é só contratar o PCD, mas também contratar para todos os cargos de gestão, de administração, para os boards, né? E já vi casos de empresas, por exemplo, que muitas vezes contratam PCDs, só fazendo aqui, puxando esse parênteses, né? E colocam essas pessoas em lugares que não tem nenhuma acessibilidade e elas não conseguem nem sequer ter diálogo com as outras pessoas da empresa. Ou mesmo para determinados cargos que muitas vezes não são os próprios cargos de direção e que, na verdade, elas teriam toda a competência e habilidade para também ter. Então, a gente também precisa ficar de olho nisso. Isso aí está ligado com o ESG. Né? Não basta eu contratar ali o número de PCDs porque a lei manda, mas também não incluí-los e também não pensar ali na diversidade, né, de pessoas de diferentes ali, backgrounds, inclusive PCD, mas também incluí-las em todos os ramos da empresa. Né? Não, acho que é legal falar sobre isso também. É lógico, sem dúvida. Então, o que eu estava pensando, imagina nesse espaço de ação afirmativa, ou seja, de você trazer meio que uma obrigação para tentar
trazer meio que... nem todo mundo sai do mesmo marco, né? Então é como se a gente fosse apostar uma corrida, o sujeito sai lá na frente, o outro sai aqui atrás, você tentar equilibrar o ponto de partida. Exato. E se houvesse essa tentativa de equilíbrio no algoritmo de aprendizagem da inteligência artificial? Se eventualmente, que é o que eu tenho chamado de ações afirmativas cibernéticas, se de repente você tentar buscar um reequilíbrio disso, ainda que temporariamente até a curva ficar um pouco mais equilibrada, mas traz diversas outras implicações. Será que a gente não teria, no exemplo da pessoa com deficiência, e um ajuste no algoritmo, e de repente a gente não estaria trazendo e prejudicando as pessoas que não possuem alguma necessidade especial? Eu tenho uma dúvida. Veja como é difícil, né? Equipes mais diversas de programação, elas também eventualmente conseguiriam criar esse espaço de ações afirmativas cibernéticas? Posso fazer essa conexão? Uma vez eu orientei um trabalho de iniciação científica aqui no Mackenzie que tinha essa percepção, que a diversidade dos programadores que trabalham ali com a inteligência artificial, que estão criando esses algoritmos, a diversidade, então, nessas empresas que criam esses algoritmos, também trazem uma potencial diversidade para como a inteligência artificial é desenvolvida, e aí ela acaba também se replicando. Sem prejuízo daquilo que você disse, que precisamos trabalhar, sem dúvida alguma, nos nossos problemas aqui humanos, né? Mas isso também faz sentido para você? Faz super sentido, né? Pessoas diferentes pensam diferentes. E pessoas também com necessidades diferentes também são diferentes. Na boa, só sabe o que é pegar ônibus quem pega ônibus. Verdade. Só sabe o que é andar naquela calçada quem anda naquela calçada. Lugar de fala, né? A gente precisa pensar nisso também. E nesse conjuntão, o que a diversidade ela pode colaborar bastante, inclusive para enxergar eventuais distorções. Mas eu tenho talvez um puxadinho para fazer ali. Eu realmente acredito que só a diversidade dentre, por exemplo, os programadores não seria suficiente e talvez poderia até trazer algumas outras distorções, como numa gangorra, talvez pesar demais para um outro lado, onde a gente passaria a ter algoritmos que poderiam buscar, ao invés do equilíbrio, uma supremacia de determinado grupo. Okay. Porque a gente está mexendo com o que a pessoa tem de mais importante na vida. Será que ela vai agir com o cérebro ou com o fígado, sabe? Sim. Então, será que ela não... Sei lá, vamos imaginar uma pessoa que sofreu determinado preconceito, pensar e talvez, será que ela não vai perder a mão na hora? Por isso que eu acho que o ideal é valorizar a diversidade, mas inclusive diversidade de áreas. Entender que a tecnologia não deveria ser autossuficiente e excluir, por exemplo, os ensinamentos das humanidades, como da filosofia, do direito, da sociologia, das artes. A gente precisa, de alguma maneira, entender que o processo que envolve principalmente a inteligência artificial não é um dilema, uma questão computacional. É humana, porque dependendo dessa construção, dos cuidados que isso envolve, a gente está falando que é algo que pode, sim, causar uma mudança no mundo tão radical que talvez ameace a própria existência da humanidade. Isso sem viajar demais, mas é perigoso. Sim. Então é necessário que a gente possa trabalhar em equipes multidisciplinares, com conhecimentos e experiências diferentes. Eu não iria só pela experiência da pessoa. A diversidade é bem importante, mas a diversidade de áreas também pode mudar muito a história. Você acha que nesse caso, então, Diogo, e a gente está aqui, né, também começando a discutir agora um marco legal mesmo para a inteligência artificial, até aqui no Brasil, acho que é importante a gente trazer, né, essa discussão. Pensando nisso, pensando agora na maneira até de regular, e dentro de tudo aquilo que a gente conversou antes, né, sobre esses limites, essas linhas tênues mesmo ali na regulação, no papel do direito mesmo, e agora nessa necessidade de termos ali essas equipes multidisciplinares, interdisciplinares, até mesmo transdisciplinares, para criar, então, né, ali uma espécie de regulação da inteligência artificial. Você que participa disso, sei que você é um dos experts que tem participado, né, dessa temática. O que você acha que aqui para o Brasil, pensando nesse marco, e claro, para o mundo também, com toda a sua experiência,
O que você acha que a gente precisa considerar para pensar em regulação? Se vai ter algum também limite de aplicabilidade disso, sobretudo num espaço em que nem mesmo a gente sabe para onde a gente está indo, até onde a gente vai chegar, né? O que você acha que a gente precisa considerar nesse meio tempo, nesse meio do caminho? Perfeito, Ana. É um super desafio. E é um super desafio porque realmente a gente não sabe onde vai chegar, né? Como você comentou. A deputada Luísa Canziani foi relatora na Câmara dos Deputados do projeto de lei 121 de 2020. Esse projeto, eu acho que é 2021 de 2020. E esse projeto, ele acabou sendo aprovado na Câmara e foi ao Senado e está em discussão no Senado. Eu pude participar de algumas audiências públicas lá na Câmara dos Deputados para trazer um pouco da minha opinião a respeito do projeto em si e um pouco da opinião que a gente tem encontrado cientificamente no âmbito da rede de inteligência artificial que eu comentei. O que a gente tem pensado? Talvez a gente tenha poucos elementos para poder buscar uma norma com muitos detalhes, sob pena da norma, quando, se aprovada, seja uma norma antiga, ineficiente, né, ultrapassada. E aí, nesse desafio, é necessário realmente o diálogo. Aqui no Mackenzie, no mestrado e doutorado de Direito Político e Econômico, junto com a professora Juliana Abruzio, a gente deu uma disciplina chamada Inteligência Artificial entre o Mercado e a Democracia. E foi muito bacana, porque os alunos de mestrado e doutorado pesquisaram, cada um pesquisou um país. Tipo, La Casa de Papel. Ok. Cada um tinha um país. E aí, quando a gente olha a regulação global, a gente percebe que tem algumas linhas em comuns, mas que tem um detalhamento muito em razão da sua cultura e do seu desenvolvimento também tecnológico. Eu não sei, eu creio que para o modelo brasileiro, talvez a gente precisasse ou esperar ou buscar termos mais genéricos e principiológicos, porque, considerando a nossa forma de produção legislativa, talvez, se a gente fizer um negócio muito detalhado para dizer o que pode, o que não pode, como que faz e tal, a gente vai fazer bobagem e deixar talvez um pouco aberto, mas não deixar também de existir. Eu acho que o Estado precisa se colocar nesse espaço e entender que a questão da inteligência artificial pode ser maravilhosa para te levar para um lugar onde você jamais chegaria sem um GPS, mas, ao mesmo tempo, pode ser perigosa em razão do desenvolvimento de mudanças disruptivas na sociedade, como mudanças no campo do emprego, do trabalho, dos relacionamentos, até do cachorrinho. Quando você falou, eu tenho a Matilda, que é uma pug pequenininha, linda, e que eu sou louco por ela. E a Matilda, ela é natural, não é um robô. Mas eu fico imaginando toda essa afinidade e afeto que a gente tem, a comunicação que a gente desenvolveu. E a pergunta que você tinha feito lá, eu falei, eu vou deixar na hora que der, eu respondo. Se a gente é capaz de desenvolver afeto por máquinas, robôs e tudo mais. Com toda honestidade, eu acredito que sim, por mais estranho que possa parecer. Mas, dentre tantas coisas legais que a gente tem para fazer, tem um filme chamado Her, ou Ela, que mostra de uma forma sensacional uma espécie de uma paixão de um humano por um algoritmo, que começa a ter diálogo, conversa, e aquilo tem acontecido. Só um exemplo, embora eu não me apaixonei pela assistente que eu uso em casa, assistente digital, e eu automatizei a casa, porque eu achava que eu queria experimentar isso, e no dia do meu aniversário, eu acordo, e aí eu vou pedir uma música, falar, parabéns, Diogo, feliz aniversário. E, e traz, sem eu pedir nada, absolutamente nada. Ou seja, meu primeiro parabéns daquele dia, daquele aniversário, foi de um algoritmo. Eu acho que isso mostra um pouco que a gente é capaz, sim, de desenvolver algumas relações. É claro que a gente deve pensar isso, talvez, no campo também da humanidade e da ética, para que a gente também não transforme tudo numa situação tão plástica, tão venal, ou com a possibilidade de comprar ou descartar. Mas eu não duvido que a gente poderia, sei lá, de repente, no futuro, como há um tempo atrás, era quase impensável uma pessoa tratar hoje, por exemplo, um pet, um animal doméstico,
com tanta regalia, né, de dormir na cama, de fazer isso e aquilo, eu não duvido que no futuro talvez seja, sei lá, um robozinho. Bom, então as pessoas também se afeiçoam tanto aos próprios celulares, né? A gente vê os alunos e as alunas em sala de aula assim, né? Com o celular, fazendo carinho no telefone, o pessoal tão apegado. Mas brincadeiras à parte, concordo com você. Tenho mais uma pergunta, juro, que é a última aqui, acho que pelo menos nessa primeira parte aqui da nossa conversa. E aí a professora de Direito Internacional falando, não tem como. A gente estava falando de regulação. Falamos de Brasil, falamos de alguns desafios que a gente ainda tem. E sob a perspectiva internacional? Vale ali pensar numa regulação internacional para a inteligência artificial? Ou a gente cai naquilo que a gente falou no começo também? Será que é só algo do Vale do Silício? Né? Será que aqui para o Brasil a gente tem nuances também diferentes? Será que haveria uma unificação e harmonização de conceitos? Né? O que você acha a respeito disso? O que já foi feito a respeito disso? Né? Pensando internacionalmente falando agora aqui. Não, perfeito, Ana. Olha, eu realmente acho que como a tecnologia ela tem como uma das suas forças ultrapassar fronteiras, ela traz alguns desafios que talvez a legislação local não consiga resolver. Exato. Né? E essa grande conexão, ela também se opera, por exemplo, no campo da internet. Então, é difícil de você pensar numa regulação. Basicamente, a regulação ela está muito baseada na soberania. A soberania Exato. De um Estado, né, de um país, está muito baseada também no seu território. E a característica principal da tecnologia é a extraterritorialidade, ou seja, está além das fronteiras. Então, talvez a gente precise. Agora, como fazer isso que eu não consigo imaginar? Se a gente tem... Dá para imaginar a gente... por exemplo, tentando buscar consenso entre Estados Unidos e Arábia Saudita, tentando buscar outros conceitos, que é o que você, como uma das professoras de internacional, conhece muito bem, já aprendi muito contigo a respeito de como a gente pode entender o direito internacional público e as grandes dificuldades. Eu acho que seria uma boa ideia, mas eu não sei se daria para acreditar que isso aconteceria um dia. Vamos buscar consensos, né, sobre essa perspectiva. Talvez uma regra internacional fosse ser muito demorada. A gente também não teria aí também um escopo de recepção mesmo por parte de estados, né, tão grandes. Até mesmo os processos de negociação muitas vezes também poderiam ser minados ali por outras questões socioeconômicas, né, políticas mesmo, de geopolíticas também. Acho que isso também faria muita diferença. Mas é interessante a gente também trazer isso aqui para a nossa conversa, justamente para vermos que quando há uma situação que também transcende as fronteiras, eu particularmente acredito que quando a gente mais necessita da cooperação entre os estados. Só que a gente esbarra aí também em outros interesses e até mesmo nas outras vicissitudes que a gente falou ali no passado em relação aos algoritmos da inteligência artificial, né? E, professor Diogo, aqui, né? A gente sabe que quem está nos ouvindo aqui hoje também está se valendo da tecnologia, né? Claro. Então, você, como entusiasta do tema, que trabalha com o tema, é um expert no assunto, né? Como você vê todas essas discussões que a gente está tendo agora, daqui a alguns anos? O que você imagina que vai ser o futuro mesmo da internet, da ideia de fake news, da inteligência artificial? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Né? E como quem está assistindo a gente hoje aqui, claro, não é um exercício de futurologia, amigo, pelo amor de Deus, mas é dentro do que você sabe ali da área, né? E como é que a gente que está aqui hoje também pode aprender mais sobre o assunto e mergulhar um pouco mais nisso, né? Não só vindo aqui para o Mackenzie, claro, venha fazer mestrado, doutorado aqui com o professor Diogo também sobre o tema, mas como é que a gente consegue se envolver mais também no nosso cotidiano para também, às vezes, não ser uma vítima de uma fake news, ou conseguir identificar isso, né? Ou conseguir também interagir mais com essas perspectivas mesmo da inteligência artificial, né? O que você Legal. traria aqui para a gente? Ana, eu vou aproveitar a chance e tentar trazer, em alguns minutinhos, uma história que aconteceu no mundo e eu acho que talvez ela deixa a mensagem que eu acho que tem sentido nesse campo. Eu acho que todo mundo, em algum momento, ou muitas pessoas ouviram falar no Kasparov, que foi um jogador de xadrez, que é um jogador de xadrez extremamente famoso, que ganhou vários campeonatos mundiais. Lá, eu acho que no final da década de 80, começo dos 90, ele foi desafiado pela IBM.
A IBM havia construído um computador que ela acreditava que seria capaz de vencer o humano. E aí a IBM apresentou esse computador, que ganhou o nome de Deep Blue, e desafiou o Kasparov. Kasparov foi jogar com o computador e o Kasparov ganhou do computador. Porém, como talvez aconteça, né, uma daquelas ideias da vaidade e de tudo mais, a IBM disse que ele só ganhou porque faltava um pouco de tempo para ela fazer um microajuste. E que se ele aceitasse uma revanche, ela topava. Ele, que ganhou, aceitou. E foi marcado um novo game, um novo jogo. Nessa ocasião, Ana, o Deep Blue e o Kasparov começaram a jogar. O Kasparov venceu. Depois, numa outra partida, o Deep Blue venceu. E depois, numa outra partida, o Kasparov estava dominando todo o espaço até o momento em que o Deep Blue faz um determinado movimento de uma peça. Basicamente, no xadrez, a grande habilidade que a pessoa tem é de prever as jogadas. E por meio de probabilidade. Se não me engano, diziam que Kasparov tinha capacidade de fazer isso 7 vezes, o que é muito, considerando todas as peças do xadrez. E o Kasparov olhou aquele movimento do Deep Blue. E a partir do momento que ele olhou aquele movimento, ele falou assim: meu, ferrou. Eu não consigo ver nada de lógica no movimento dessa peça. Ali, o Kasparov falou: meu, perdi. Porque o robô ou o computador pensou algo que eu não consigo pensar. A partir daquele momento, ele se desestruturou e perdeu. No final, o Deep Blue acabou vencendo o Kasparov. E para aquilo, para a época, foi considerado quando a máquina derrotava o humano. E isso, simbolicamente, tem diversos outros fatores. E na China, a gente teve algo parecido com o jogo Go, que derrotou o campeão mundial. Um aplicativo, um computador americano. Então, imagina a questão da nacionalidade. Mas ali, com Kasparov, o nosso objetivo, ele levanta e ele diz o quê? Fui roubado. E aí ficou aquela coisa: você está falando isso só porque você perdeu e tal. Ele falou: não, eu fui roubado. O que aconteceu aqui é como a La Mano de Dios, aquela vez do gol de mão do Maradona. E houve resistência e tal, e o pessoal queria tentar ver por que ele achava que foi roubado. Ele falou: não, fui roubado. E aí, resultado, a IBM publica fotografias desmontando o Deep Blue, dizendo: encerramos aqui esse projeto, e desmontou, matou o Deep Blue, que é o computador que venceu o Kasparov. Kasparov nunca engoliu essa história. E muita gente também não aceitou. Até que alguns jornalistas investigativos começaram, 20 anos depois, a fazer uma investigação para tentar descobrir o que o Kasparov queria dizer com que fui roubado pelo computador. E aí, acabaram descobrindo que o Deep Blue, assim como acontece na maioria dos computadores, ele tinha um sisteminha de segurança para quando ele desse pau, para quando ele pifasse. Como que era o sistema? É basicamente um recurso que se chama loop infinito. Que é assim, quando o computador tem que fazer determinadas coisas, às vezes, na hora de processar essas coisas, ele não consegue chegar ao fim. Então, o que ele faz? Trava. Ao invés de travar, aciona esse sisteminha de segurança que manda fazer uma jogada aleatória. Aleatória. E foi isso que aconteceu naquele movimento incompreensível para o Kasparov. O Kasparov perdeu a partir dali. Não sei se dá, sabe, Ana, para a gente falar que ele foi roubado ou não, mas eu preciso dizer que o Kasparov perdeu porque ele achava que a tecnologia não errava. Ele achava que a tecnologia não poderia fazer uma jogada aleatória sem pensar. E não lógica. E não lógica. Ou seja, a confiança cega na eficiência da tecnologia derrubou o campeão mundial de xadrez. E numa partida histórica, e que possa ter, e que provavelmente impactou muitos outros setores das humanidades. Talvez, pensando no futuro, Ana, eu queria deixar essa história do Kasparov para que a gente olhe para a tecnologia, aproveitando tudo que ela tem de bom. Mas não esqueça, cara, ela pode errar. Ela pode errar. E se você não souber disso, talvez
você seja esmagado por esse erro. Nesse conjunto, eu acho muito legal a gente aproveitar tudo que ela tem de bom, mas sem descolar dos efeitos colaterais que isso pode trazer. A ideia é entender o processo, fazer parte dele. A tecnologia é uma ferramenta e não a gente. A gente tem que utilizar empoderar dessa ferramenta, usando a ferramenta, mas não se submetendo a ela. Quantas horas você fica no celular, fica vidrado na internet? Quantas horas você fica dedicado a mundos virtuais e a todo esse espaço? E aí? Será que você está sendo a ferramenta da tecnologia? Eu acho que vale refletir um pouco sobre isso. E sei lá, quando você falou, eu pensei nisso, não sei se fez tanto sentido, mas eu acho que a gente tem que entender qual é o nosso papel, qual é o papel da tecnologia e tentar viver em harmonia para que a gente aproveite o máximo possível dessa relação. E tem coisa boa, Ana? Tem coisa muito legal. Eu, particularmente, sou fã de memes. Adoro os memes e, para mim, os memes do Brasil são os melhores. Então, cara, vamos viver o que tem de bom na tecnologia com a responsabilidade e o cuidado de saber que a tecnologia está aí para servir a gente e não o contrário. Acho que é por aí. Perfeito. Eu acho que eu ainda tenho mais uma dúvida, mas eu aqui, dentro do que você falou, concordo plenamente e tenho, acho que, mais uma dúvida aqui que vai fazer sentido. E o metaverso, Diogo? Hoje em dia a gente vê que o metaverso é realmente um mundo paralelo ali dentro da tecnologia. Qual é o limite também? Nossa, a gente tem outro programa para o metaverso. Eu acho que a gente tem de fazer mais um programa para o metaverso. Já vou deixar aqui na pauta, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Tudo. Mas eu sei que também a gente vai ter que só dar uma pincelada aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã nesse nosso encontro. Não que isso seja um problema, mas eu acho que para quem está assistindo a gente vai falar: meu Deus, eu vou ficar aqui assistindo eternamente esses dois. Olha só, o metaverso ele traz realmente diversos desafios. Tentando ser muito prático, assim, ele sai da cultura chamada cyberpunk, que é a ideia de você se utilizar de gráficos e de ações como se você vivesse num mundo paralelo e digital, onde as regras seriam outras. E o metaverso, essencialmente, começa num game, no jogo, então. E é ali, no cenário gamer, que o metaverso vai ganhando esse corpo. O que acontece é a gente trazer esse cenário gamer para o nosso dia a dia. E aí que essa mudança foi ganhando esse nome e esse formato de metaverso. A gente teve, há pouco tempo, a afirmação do Bill Gates dizendo que em coisa de 2 anos todos nós viveremos no metaverso. E todo esse espaço fica... basicamente, talvez poderia ser resumido como um grande cenário, no qual você tem um avatar, uma representação sua inserida nesse cenário. Esse cenário tem, por exemplo, implicações jurídicas. Vamos imaginar se houve um assédio moral, sexual no âmbito do metaverso. O avatar, o bonequinho com aquele outro bonequinho fez isso ou fez aquilo. Já tem escritório de advocacia no metaverso, não tem? E no Brasil já foi montado. E os advogados já estão lá advogando. O advogado é um ser, né, que parece que a gente está em todo lugar, até no metaverso já tem escritório, né? E tudo isso, das implicações, vai depender da seriedade que a gente dá à coisa. É claro, se você está num game e um matou o bonequinho do outro ali, acabou o game, tudo bem. Mas se aquilo não é um game, é sua vida profissional, talvez essa ação poderia prejudicar a carreira e o desenvolvimento ali. E eu tenho pensado no metaverso como um espaço virtual, porém, virtual não quer dizer irreal. Então, eu acredito que a realidade, ora se apresenta materialmente ou fisicamente, ora se apresenta imaterialmente. O metaverso não deixa de ser verdade por não ser físico. E ali, outros problemas decorrem. Depende da seriedade e do contorno que você vai aplicar ao metaverso em si. Então, se eu monto um escritório no metaverso e as pessoas trabalham nesse escritório como se fosse um game,
Uma ofensa de um avatar a outro avatar, que é controlado pelos humanos, deveria ser tratada do mesmo modo de uma ofensa se fosse um escritório na hora do café, a pessoa se olhando presencialmente. Mas se daí não tem a regulação do território? Porque daí a gente é quase que aterritorial lá, né? E aí seria a professora de Direito Internacional Sim. que habita em mim, né? A professora de Direito Internacional Privado, que seria a lei de que lugar? Ah, muito bom. Veja só, mas se todos estivessem no Brasil, por exemplo, todos fizeram o mesmo. E é possível. E se tiverem em outros países, talvez, aí que a professora de Direito Internacional deveria trazer e falar assim, não, qual é a regra comum? Porque é possível que isso aconteça. Quando acontece, por exemplo, crimes ou ilícitos cibernéticos, é muito comum estar em outro país. Qual é a lei que regra? Exato. E talvez isso ser transplantado ou aplicado ao metaverso faça sentido. Então, eu realmente acho que traz novos desafios. Mas é importante ver que o metaverso talvez não seja um negócio tão novo. E talvez o que há de mais novo é a gente atribuir seriedade a ele. E Perfeito. Antes ele estava no mundo gamer. E agora ele está no mundo real. As pessoas, por exemplo, vão ser selecionadas para trabalhar no metaverso, vão viver e morar no metaverso. E tudo isso pode chegar num nível surreal. Mas, para falar mais dessas coisas e das implicações desse universo, eu acho que a gente precisa de mais um dia aqui. Sem dúvida alguma. Deixei aqui só um gostinho de quero mais para todo mundo. Professor Diogo, eu quero agradecê-lo imensamente. Imagina. Por estar aqui hoje, pela sua fala, pelo seu conhecimento, por dividir tudo isso conosco. Eu espero que a gente possa ter muitas outras oportunidades de diálogo, para que as pessoas que estão aqui nos acompanhando também possam beber dessa fonte de conhecimento. E espero que você também continue aí nos presenteando com seu conhecimento hoje e sempre. Agradeço muito todas e todos. E espero que nós possamos nos encontrar muito em breve em muitos outros MACcasts. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu, Ana. Obrigado, gente. Até. Tchau, tchau.